Desporto a Lupa, com José Luís Horta Costa. Bem-vindos de volta ao Desporto à Lupa. O meu nome é José Luís Horta e Costa e este é o segundo episódio do podcast. No primeiro episódio, dei uma visão geral da temporada 2025/26 e da corrida pelo título na Liga Betclic. Falei dos números do FC Porto na liderança, do melhor ataque do Sporting, da invencibilidade do Benfica e daquela noite mágica em Alvalade contra o Bodo Glimt. Era o final de uma jornada 26 cheia de acontecimentos. Hoje quero fazer algo diferente. Quero olhar para trás e passar em revista tudo o que aconteceu no desporto português desde o início de 2026. Não só futebol. Rugby, Taça da Liga, competições europeias, tudo. Porque os primeiros 3 meses deste ano foram, sem exagero, dos mais intensos de que me lembro no desporto nacional. Vamos por partes. Começamos em janeiro, com a Taça da Liga. A Final Four da Taça da Liga realizou-se em Leiria, no estádio Doutor Magalhães Pessoa, entre 6 e 10 de janeiro. E a história desta edição pode resumir-se numa palavra: Guimarães. Bom, o Vitória de Guimarães conquistou a sua primeira Taça da Liga de sempre. E fê-lo de uma forma que ninguém previa. Nos quartos de final, em dezembro, o Vitória deslocou-se ao Dragão e venceu o FC Porto por 3-1, de virada. Já em Leiria, na meia-final, eliminou o Sporting, outra vez por 2-1. E na final, frente ao Sporting de Braga, voltou a demonstrar uma capacidade de sofrimento e de reação impressionante. Na final, o Braga marcou primeiro, através de Mário Dorgeles, mas o Vitória deu a volta na segunda parte. Samu Silva empatou de penalti ao minuto 57 e Aliou Ndoye, de cabeça, fez o 2-1 ao minuto 83. Nos últimos instantes, já com 10 jogadores após a expulsão de João Mendes, o Vitória ainda resistiu a um penalti do Braga. O guarda-redes, Charles, defendeu o remate de Rodrigo Salazar ao minuto 94. Final, 2-1 para o Vitória. É preciso dar o devido valor ao que o Vitória de Guimarães fez neste torneio. Eliminaram os 3 grandes, Porto nos quartos, Sporting nas meias, e venceram o Braga na final. Para um clube que vive com um orçamento muito inferior ao dos candidatos habituais, este título tem um peso enorme. E Samu Silva e Aliou Ndoye foram figuras centrais, com golos decisivos em várias fases da competição. Numa nota adicional, vale a pena registar que o Benfica também caiu nas meias finais, derrotado pelo Braga por 3-1, ou seja, nenhum dos 3 grandes chegou à final da Taça da Liga. É um dado relevante sobre o estado do futebol português. Quando os chamados pequenos estão bem organizados e motivados, são capazes de derrubar qualquer adversário. Passemos agora ao campeonato. A corrida pelo título na Liga Betclic entrou em 2026 com 3 candidatos, e assim permanece em meados de março. Os números, à data da jornada 26, são os seguintes. O FC Porto lidera com 69 pontos em 26 jogos, 22 vitórias, 3 empates e apenas uma derrota, 52 golos marcados e 10 sofridos. O Sporting ocupa a segunda posição com 62 pontos, mas em 25 jogos tem um jogo em atraso contra o Tondela. 19 vitórias, 5 empates e uma derrota. 64 golos marcados e 14 sofridos. E o Benfica, também com 62 pontos, mas em 26 jogos. 18 vitórias, 8 empates e 0 derrotas. 55 golos marcados e 17 sofridos.
A história do campeonato em 2026 pode dividir-se em três narrativas paralelas. A primeira é a consistência do FC Porto de Francesco Farioli. O treinador italiano chegou ao Dragão no verão, depois de Sérgio Conceição ter saído, e construiu uma equipa que se define pela solidez defensiva. 10 golos sofridos em 26 jornadas. É um registro notável e é esse registro que sustenta a liderança. O Porto não é necessariamente a equipa mais vistosa da liga, mas é aquela que menos erros comete. E no futebol português, onde os pontos se decidem muitas vezes nas margens, isso é suficiente para liderar. A segunda narrativa é o regresso de José Mourinho a Portugal, agora ao comando do Benfica. Mourinho foi despedido pelo Fenerbahçe no final de agosto, depois de perder justamente contra o Benfica na qualificação para a Liga dos Campeões, e foi contratado pelo Clube da Luz em setembro, depois da demissão de Bruno Lage na sequência de uma derrota caseira contra o Qarabag na estreia europeia. O regresso de Mourinho a Portugal, 21 anos depois de ter saído do FC Porto com a Champions League debaixo do braço, era uma das grandes histórias desta temporada. Mourinho chegou a Lisboa de Ferrari, disse que se sentia mais vivo do que nunca, prometeu que ia viver para o Benfica. É o Mourinho de sempre. As declarações grandiosas, a autoconfiança inabalável, mas desta vez há algo diferente. Mourinho falou em altruísmo, em servir o clube, em estar numa fase mais madura da carreira. Aos 62 anos, e depois de saídas turbulentas do Tottenham, da Roma e do Fenerbahçe, este regresso a casa tem um significado que vai além dos resultados. E os resultados na Liga têm sido, até certo ponto, positivos. O Benfica é a única equipa invicta da Liga Betclic. 0 derrotas em 26 jornadas, 17 golos sofridos, o terceiro melhor registro defensivo da Liga, atrás do Porto e do Sporting. É um feito que, independentemente do resultado final do campeonato, merece ser destacado. Se o Benfica terminar o campeonato sem perder, será um marco histórico para o clube. Mas o problema está nos empates. 8 empates são muitos empates. São 16 pontos que ficaram a meio caminho. Se o Benfica tivesse convertido metade desses empates em vitórias, estaria a lutar pelo primeiro lugar, de igual para igual com o Porto. A questão que se coloca é se a abordagem tática de Mourinho, privilegiar a segurança, não perder em vez de arriscar para ganhar, é a abordagem certa para um clube que precisa de recuperar 7 pontos em 8 jornadas. É uma questão que só terá resposta no final da temporada, mas a tendência é clara. O Benfica de Mourinho é difícil de bater, mas também é difícil de ver a vencer os jogos em que precisa dos 3 pontos. A terceira narrativa é a do Sporting, que continua a lutar em 3 frentes. Rui Borges tem gerido o plantel com inteligência e o facto do Sporting ter apenas uma derrota na Liga, tal como o Porto, mostra que a equipa é competitiva ao mais alto nível. Luís Soares lidera a tabela de marcadores com números impressionantes e o ataque leonino, com 64 golos, é o mais produtivo da competição. A questão para o Sporting é a gestão física. Estão a jogar em todas as frentes. Liga, Taça de Portugal e Liga dos Campeões. E os próximos 2 meses vão testar a profundidade do plantel como nunca. Um dos jogos mais marcantes do campeonato em 2026 foi o clássico entre Benfica e FC Porto no Estádio da Luz, na jornada 25 a 8 de março. Terminou 2-2. Para o Porto, um empate na casa do rival quando se lidera o campeonato é quase sempre um bom resultado. Para o Benfica, foi mais um empate que se junta a uma lista longa. O jogo teve 7 cartões amarelos para o Porto, o que dá uma ideia da intensidade do encontro. Ambas as equipas tiveram 20 remates ou mais. Foi um clássico de verdade, mas o resultado favoreceu quem lidera, o Porto. Fora da luta pelo título, vale a pena destacar
o que o Gil Vicente e o Famalicão estão a fazer. Ambos, com 42 pontos, ocupam a quinta e sexta posições. O Gil Vicente, em particular, com 11 vitórias e 9 empates, está a ter uma temporada de grande solidez. O Estoril, na sétima posição com 37 pontos, tem o quarto melhor ataque da liga com 47 golos, o que revela uma equipa com vocação ofensiva clara. Na parte de baixo da tabela, o AVS parece condenado à despromoção, com apenas 10 pontos em 22 jogos. O Tondela, com 19 pontos, também se encontra em posição muito complicada. Passemos já às competições europeias, que em 2026 proporcionaram tanto drama quanto decepção para os clubes portugueses. Comecemos pelo Benfica na Liga dos Campeões. A campanha europeia do Benfica, sob Mourinho, foi, no balanço geral, frustrante. O clube entrou na fase de liga com dificuldades herdadas da saída de Bruno Lage. A derrota inaugural contra o Qarabag, em casa ainda sob o comando de Lage, foi um golpe duro. Mourinho conseguiu estabilizar a equipa na fase de liga, com vitórias sobre o Ajax e outros resultados importantes, incluindo uma noite memorável no Estádio da Luz, quando o Benfica venceu o Real Madrid por 4-2. Mas os pontos acumulados não foram suficientes para garantir um dos 8 primeiros lugares, que davam acesso direto aos oitavos de final. E o Benfica foi remetido para os playoffs. E nos playoffs, o destino quis que o adversário fosse precisamente o Real Madrid. Na primeira mão, em Lisboa, o Benfica perdeu 0-1. Na segunda mão, em Madrid, o Real Madrid venceu 2-1 com um bis de Vinícius Júnior, que selou a eliminação por 3-1 no total. A campanha europeia do Benfica terminou em fevereiro, o que, em termos desportivos, é uma decepção para um clube com a história europeia dos encarnados. Mourinho disse, após a eliminação, que ninguém o ia convencer de que a equipa estava eliminada, numa daquelas declarações que só Mourinho consegue fazer soar simultaneamente desafiantes e fora de contexto. A realidade é que o Benfica saiu da Liga dos Campeões mais cedo do que qualquer adepto desejava, mas, ao mesmo tempo, a eliminação libertou o calendário para a corrida na Liga. Se isso se vai traduzir em resultados melhores no campeonato, é algo que veremos nas próximas semanas. E depois temos o Sporting. E aqui a história muda completamente de tom. O Sporting na Liga dos Campeões tem sido, sem margem para dúvida, a grande história europeia desta temporada para o futebol português. Na fase de Liga, os Leões fizeram uma campanha que começou com um carácter próprio. Venceram o Lille por 2-0. Na estreia, empataram com o PSV, bateram o Sturm Graz fora de casa e depois protagonizaram aquela goleada por 4-1 sobre o Manchester City em Alvalade, ainda sob o comando de Rubem Amorim, que foi um dos jogos mais marcantes da fase de liga em toda a Europa. Depois da saída de Amorim para o Manchester United, houve um período de instabilidade. João Pereira, que o substituiu inicialmente, não conseguiu manter os resultados e foi rendido por Rui Borges. E foi Rui Borges quem estabilizou o barco. Na segunda metade da fase de liga, o Sporting venceu o PSG por 2-1 em casa e o Clube Bruges por 3-0, empatou com a Juventus em Turim e foi à Grécia vencer o Atlético Bilbao por 3-2 na última jornada. No total, o Sporting acumulou pontos suficientes para garantir um lugar confortável na fase a eliminar, evitando os playoffs. Nos oitavos de final, o torneio ditou um adversário aparentemente acessível, o Bodø Glimt, da Noruega. Na primeira mão na Noruega, o resultado foi um choque. Derrota por 3-0 em Bodø. A eliminatória parecia perdida, 3 golos de desvantagem contra uma equipa que, apesar de modesta em termos orçamentais, tinha demonstrado capacidade para competir ao mais alto nível na fase de liga. E depois aconteceu o que aconteceu. Na terça-feira passada, 17 de março, no estádio José Alvalade, com o estádio completamente esgotado,
O Sporting fez algo que apenas 4 equipas tinham conseguido antes na história da Liga dos Campeões: virar uma eliminatória com 3 golos de desvantagem. Gonçalo Inácio abriu o marcador ao minuto 34 de cabeça num canto. Pedro Gonçalves fez o 2-0 ao minuto 61, num lance construído por Genica Tamo e finalizado por Luís Soares, que de forma altruísta assistiu em vez de rematar. Ao minuto 78, o árbitro assinalou o penalti a favor do Sporting e Soares converteu para empatar a eliminatória no total. O jogo foi para prolongamento e foi aí que Alvalade explodiu. Ao minuto 92, Maximiliano Araújo, o lateral uruguaio, surgiu na área para colocar o Sporting pela primeira vez à frente na eliminatória, e nos descontos do prolongamento, Rafael Nel, um jovem de 20 anos que tinha entrado como suplente e fazia a sua estreia na Liga dos Campeões, marcou o 5º golo para selar a passagem. 5-0 no jogo, 5-3 no total. É preciso recuar até a temporada de 1982/83 para encontrar a última vez que o Sporting esteve nos quartos de final da principal competição europeia de clubes. Mais de 40 anos, e a forma como lá chegaram, de virada, contra todas as probabilidades, torna esta conquista ainda mais notável. Curiosamente, o Sporting tem um precedente deste tipo de remontada épica na sua história europeia. Na Taça dos Vencedores das Taças de 1963/64, o clube português perdeu por 4-1 em Old Trafford contra o Manchester United e venceu 5-0 em Lisboa, acabando por conquistar o troféu nessa temporada. 62 anos depois, a história repetiu-se contra o Bodo Glimt. Francisco Trincão foi eleito o melhor jogador do encontro pela UEFA, mas toda a equipa merece crédito. A forma como o Rui Borges alterou o 11 inicial em relação à primeira mão, com Maxi Araújo, Eduardo Quaresma, Morita e Pedro Gonçalves a entrarem de início, foi uma aposta tática corajosa que resultou na perfeição. Nos quartos de final, o Sporting vai defrontar o Arsenal. A primeira mão será em Alvalade, a 7 de abril, e a segunda mão em Londres, a 15 de abril. É uma eliminatória difícil, sem dúvida. O Arsenal eliminou o Bayer Leverkusen nos oitavos e é uma das equipas mais fortes da Europa. Mas depois do que vimos na terça-feira, quem se atreve a descartar este Sporting? No outro lado do quadro, o Real Madrid defronta o Bayern de Munique, o Barcelona joga contra o Atlético de Madrid num derby madrileno que promete ser intenso, e o PSG, detentor do título, enfrenta o Liverpool. Se o Sporting e o Barcelona avançarem, encontram-se nas meias finais, o que seria um encontro extraordinário entre dois clubes com uma filosofia de jogo semelhante e uma história partilhada no futebol ibérico. Mas estou a adiantar-me. Vamos ver o que os quartos de final nos reservam. Para contextualizar a dimensão do feito do Sporting, basta olhar para as outras equipas que restam na competição. Estamos a falar de Real Madrid, Barcelona, PSG, Liverpool, Arsenal, Bayern de Munique e Atlético de Madrid. São clubes com orçamentos e plantéis muito superiores. O Sporting é, de longe, o clube com menores recursos financeiros entre os 8 e está lá por mérito próprio. O FC Porto, por seu turno, disputa esta temporada a Liga Europa, depois de não ter conseguido a qualificação direta para a Liga dos Campeões. É um cenário diferente para o Clube do Dragão, que está habituado a competir na principal competição europeia. Não vou entrar em detalhes sobre a campanha do Porto na Liga Europa neste episódio, mas é um aspecto que merece acompanhamento nas próximas semanas. Passemos agora à Taça de Portugal, onde temos uma meia-final entre Sporting e Porto em curso. A primeira mão disputou-se a 3 de março, em Alvalade. Sporting 1-0 Porto. O golo foi de Luís Soares, de penalti, ao minuto 62, depois de Seco Fofana ter derrubado Morten Kjellman dentro da área. Foi um jogo de poucas oportunidades, especialmente na primeira parte, marcada por muitas faltas
e pouco futebol jogado. A segunda parte teve mais emoção. Alan Varela, do Porto, acertou no poste com um remate de longa distância logo após o intervalo. Mas foi o Sporting a encontrar o golo, e a vantagem de 1-0 é suficiente para entrar na segunda mão com algum conforto, sem ser excessivo. A segunda mão está marcada para 21 de abril, no Estádio do Dragão. E aqui há um dado importante. Na Liga, o Porto venceu o Sporting por 2-1 em casa, na jornada anterior ao clássico Benfica-Porto. Ou seja, o Porto já demonstrou esta temporada que é capaz de bater o Sporting no Dragão. A eliminatória ainda está completamente aberta. Na outra meia-final, o Fave, da Liga 3, empatou 1-1 com o Torriense, da segunda divisão, na primeira mão. Isto significa que o vencedor de Sporting Porto vai enfrentar uma equipa de escalão inferior na final. Por isso, esta meia-final é, na prática, a final antecipada da Taça de Portugal. Quem vencer esta eliminatória será o grande favorito a erguer o troféu em maio, no Estádio Nacional. Para o Sporting, que defende o título conquistado na época passada, com uma vitória por 3-1 sobre o Benfica após prolongamento, a Taça de Portugal tem um significado especial. É a competição que Rui Borges pode usar para cimentar o seu primeiro grande troféu enquanto treinador do clube. Para o Porto, eliminar o Sporting e chegar à final seria uma demonstração de força importante, num ano em que lideram o campeonato e parecem determinados a recuperar o título nacional. E agora vamos sair do futebol, porque há uma história de março de 2026 que merece tanto ou mais destaque do que qualquer coisa que aconteceu nos relevados. No passado dia 15 de março, em Madrid, mais precisamente no estádio Ontim Butarque, em Leganés, a seleção portuguesa de rugby conquistou o Campeonato da Europa de Rugby, o Rugby Europe Championship, e fê-lo da forma mais improvável possível. Vou contextualizar porque esta conquista tem uma dimensão histórica que não deve passar despercebida. A Geórgia domina esta competição há anos. 8 títulos consecutivos, 43 jogos sem derrota no torneio. São uma potência do rugby europeu fora dos 6 nações, com uma seleção que ocupa o 13º lugar no ranking mundial, acima do país de Gales, que joga nos 6 nações. Portugal é 16º no ranking mundial. É uma seleção com tradição, com história, mas que não vencia este campeonato desde 2004, 22 anos. A caminhada até à final começou com a fase de grupos, onde Portugal ficou no primeiro lugar do seu grupo. Na meia-final, jogada em Lisboa, no estádio do Restelo, Portugal derrotou a Espanha por 26-7. Um resultado claro e convincente. E depois veio a final, Portugal contra a Geórgia, em Madrid. A primeira parte foi difícil, a Geórgia dominou a posse de bola e o pack de avançados português sofreu com a pressão física dos georgianos. Ilia Spenderashvili marcou o primeiro ensaio da Geórgia. E depois, Tornik Jalagonia acrescentou o segundo. Ao intervalo, a Geórgia vencia por 12-3. David Wallace, dos Lobos, tinha sido mostrado cartão amarelo e a situação parecia complicada. Mas a segunda parte foi outra história. Portugal trocou os pilares e, de repente, a superioridade da Geórgia no scrum desapareceu. Manuel Vareiro, que tinha entrado como suplente no lugar de Domingos Cabral, começou a pontuar de penalti. 2 penaltis reduziram a distância para 3 pontos. A Geórgia ainda respondeu com um terceiro ensaio de Beka Gurgadze, que fez o 17-9. A eliminatória parecia perdida outra vez. Mas foi então que aconteceu o lance que vai ficar na história do rugby português. Portugal marcou um ensaio nos últimos minutos e Manuel Vareiro converteu uma transformação da linha lateral, um pontapé dificílimo, para colocar Portugal em vantagem por 19-17. E assim terminou. Os Lobos
São campeões da Europa, pela segunda vez na história. E a forma como o fizeram, de virada contra o campeão em título, depois de estarem a perder por 9 pontos ao intervalo, faz desta conquista algo que transcende o rugby. É uma história de superação que merece ser contada e celebrada. É importante lembrar que Portugal, Geórgia, Espanha e Roménia estão todos apurados para o Mundial de Rugby de 2027, na Austrália. Este título não é apenas simbólico, dá a Portugal uma enorme dose de confiança antes de uma competição onde vai enfrentar as melhores seleções do mundo. Há quem argumente que a Geórgia devia estar no Seis Nações, e esta é uma discussão legítima. Mas o que Portugal demonstrou nesta final é que o rugby europeu, fora dos Seis Nações, tem qualidade e tem capacidade para surpreender. E os Lobos são a prova viva disso. Aproveito para mencionar brevemente o que se passou no Seis Nações deste ano, porque é relevante para o contexto do rugby europeu. A França conquistou o seu segundo título consecutivo, vencendo a Inglaterra na última jornada por 48-46, num jogo absolutamente extraordinário. Thomas Ramos converteu o penalti decisivo já no fim. Luís Biel Biarrey bateu o recorde de ensaios num único campeonato, com 9. A Irlanda conquistou a Triple Crown, mas ficou atrás da França na classificação. E o país de Gales, que está logo acima de Portugal no ranking mundial, voltou a ficar com a colher de pau. 5 jogos, 5 derrotas, pelo segundo ano consecutivo. Isto coloca Portugal numa posição interessante. Estão a subir no ranking, conquistaram o título europeu, e o país de Gales, que disputa o Seis Nações, está em declínio. A conversa sobre a possibilidade de Portugal ou da Geórgia entrarem no Seis Nações vai certamente ganhar força nos próximos meses. Antes de fechar, quero fazer um balanço rápido do que resta neste primeiro trimestre e do que nos espera em abril. No campeonato, faltam 8 jornadas. O Porto lidera com 7 pontos de vantagem sobre Sporting e Benfica, mas o Sporting tem o jogo em atraso contra o Tondela. Se o vencer, a distância reduz-se para 4 pontos, o que mantém a pressão até ao fim. O Benfica, invicto, precisa que o Porto escorregue e que o Sporting tropece, o que é pedir muito, mas com 26 jornadas sem derrota, ninguém pode dizer que os encarnados não são candidatos. Na Liga dos Campeões, os quartos de final estão marcados para a primeira quinzena de abril. Sporting contra Arsenal, a 7 e 15 de abril. Vai ser uma semana extraordinária para o futebol português, com um dos seus clubes entre os 8 melhores da Europa. Na Taça de Portugal, a segunda mão da meia-final entre Porto e Sporting joga-se a 21 de abril. E se o Sporting estiver a jogar quase todas as semanas entre a Liga, a Taça e a Champions, a gestão do plantel de Rui Borges vai ser posta à prova de forma brutal. No rugby, a temporada de clubes continua e a seleção tem pela frente a preparação para o Mundial de 2027. O título europeu deu um impulso enorme à modalidade em Portugal e espero que esse impulso se traduza em mais visibilidade, mais investimento e mais praticantes. Vou terminar com uma nota pessoal. Quando comecei este podcast, disse que a ideia era trazer análise com factos e números, sem clubismos e sem ruído. E ao rever o que aconteceu nestes primeiros 3 meses de 2026, o que mais me impressiona é a variedade e a qualidade do desporto português. Temos uma corrida pelo título na Liga com 3 candidatos reais. Temos um clube nos quartos de final da Liga dos Campeões pela primeira vez em mais de 40 anos. Temos uma meia-final da Taça de Portugal entre dois maiores clubes do país. Temos o Vitória de Guimarães a ganhar a Taça da Liga, provando que o futebol português não se resume aos 3 grandes. E temos a seleção de rugby a conquistar o campeonato europeu pela primeira vez em mais de 2 décadas. Nem todos os anos são assim. E quando são, vale a pena parar, observar e reconhecer o que está a acontecer. No próximo episódio,
Vou acompanhar a jornada seguinte da Liga, dar um olhar mais detalhado à preparação do Sporting para os quartos de final da Champions contra o Arsenal. E, se houver novidades relevantes noutras modalidades, trago-as também. Obrigado por ouvirem o Desporto à Lupa. Se gostaram, partilhem com outros adeptos de desporto português. Encontram-me nos artigos que publico regularmente sobre futebol e rugby. Até à próxima semana. Bom desporto.